São os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 15, e vamos fazer a leitura dos primeiros 11 versículos. Gênesis 15, vamos ficar de pé por uns instantes para lermos a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 15, verso 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxutava. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queiram ter a bondade de se sentar. Olha para o céu, conta as estrelas. Há muitos anos atrás, há uns 20 ou 30 anos atrás, eu e a minha mulher pernoitámos numa pequena unidade hoteleira que havia perto da vila de Sozel. Sozel é uma vila pacata, no Alentejo, e esta unidade residencial estava a uns 10 quilómetros, no meio de olivais. Naquele local só se viam oliveiras em toda a volta, num raio de vários quilómetros. E nesse dia, à noite, saímos daquele local e viemos para a rua, não para o campo, e quando nós olhamos para cima, nós ficámos estupefactos, maravilhados com aquilo que nós estávamos a contemplar. É uma coisa que nós aqui não conseguimos ver. Na área metropolitana de Lisboa, ou em sítios que sejam muito iluminados, nós não conseguimos ver o céu com todo o esplendor que ele tem. Não conseguimos. Porquê? Porque a iluminação pública e a poluição também que existe não permite. Vemos algumas estrelas. Vemos a Ursa Maior, vemos a Ursa Menor, vemos a Cassiopeia, mas pouco mais do que isso. Não vemos muito mais. Agora, naquele lugar que ficava isolado, longe de toda a iluminação, o céu, a lua era nova, porque não havia lua, portanto o céu estava negro, mas o céu estava completamente cheio de pontos luminosos. Quando nós até sustivemos a respiração, porque nunca tínhamos presenciado uma coisa daquelas, um espetáculo daqueles, de ver o céu na sua grandeza. Aquele céu manifesta a grandeza de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras da sua mão. Olha para os céus, conta as estrelas. Mas vamos ao princípio. Vamos a Gênesis 15. Não, ponha uma marcazinha em Gênesis 15, porque vai servir de estrutura da nossa reflexão bíblica nesta manhã. Vamos estar sempre a voltar a este texto. Diz no princípio assim, 15, verso 1, logo no princípio: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão. Depois destas coisas. Então,
Isto que aqui vamos ler é a continuação de algo que se passou para trás. Depois destas coisas, que coisas foram essas que se passaram atrás? Olha, situações muito boas, mas situações muito más também. Venham comigo. 12:10. Estamos em Gênesis 12:10. Diz assim: E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E no verso 13, Abraão disse a Sara: Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Havia fome em Canaã, e Abraão foi para o Egito. A sua esposa era muito bonita, e ele, com receio que o matassem a ele, Abraão, para ficarem com a mulher, combinou com ela: tu dizes que és minha irmã. Foi um fracasso na vida de Abraão. Foi um ponto baixo na vida de Abraão. Ao ponto de o faraó, que era politeísta, que era pagão, ter repreendido Abraão por ele ter mentido. Um pagão a repreender alguém que cria no Deus vivo, todo-poderoso. Depois destas coisas, Deus falou com Abraão. Capítulo 13, verso 7, diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E no verso 9: Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Este foi um diálogo travado entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Os pastores deles não se entendiam, parece que a terra era pequena, e então combinaram apartar-se. Não é? E Abraão disse a Ló: escolhe o que tu quiseres. E Ló colocou os seus olhos naquelas campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Foi o princípio do fim da família dele. Porquê? Deu a razão ao que os seus olhos viam e foi uma tragédia na sua vida. E apartaram-se. Houve uma divisão entre eles. Ainda no capítulo 14, encontramos mais uma situação que não foi nada agradável. 14:12, diz assim: Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Isto fala de 4 reis que desafiaram 5, e esses 4 reis venceram os 5, um deles era o rei de Sodoma, que foi vencido, e então aqueles 4 reis levaram tudo o que era gente, tudo o que era animais, onde também ia Ló. Ló foi levado, e a sua família, e os seus bens. E depois, no verso 16, sabemos que Abraão, com 380 homens, andou 40 quilómetros mais ou menos, e derrotou aqueles reis, e trouxe Ló de volta também, e tornou, diz no verso 16, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Teve que lutar. Mas tem coisas agradáveis. Capítulo 13, verso 14 e 15, diz assim: Quando Ló e Abraão se separaram, vejam aquilo que Deus disse a Abraão. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Promessa maravilhosa que o Senhor deu a Abraão, confirmação da promessa. Depois destas coisas, Deus falou com Abraão. Capítulo 14, ainda mais uma coisa, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Abraão foi abençoado por aquele sacerdote, Melquisedeque, rei de Salém. Depois destas coisas, coisas boas e coisas desagradáveis, depois de tormentas, de lutas, de bênçãos, Deus falou com Abraão. Não falou com Ló, não falou com Sara, falou com Abraão. Não mandou recados,
Deus, nesta manhã, também quer falar contigo. Ele não precisa de mandar recados, Ele quer falar contigo nesta manhã, em função do seu poder, da sua grandeza e da sua sabedoria e da vida que Ele sabe que tu tens. E o que é que Deus disse a Abraão? Verso 1. Não temas, Abraão, não tenhas medo. Esta expressão não temas é a primeira vez que ela aparece na Bíblia. É aqui. Mas não é a última. Houve alguém que contou o número de vezes que esta expressão não temas aparece, e ela, pelos vistos, aparece 366 vezes na Bíblia. Uma para cada dia do ano. E até os anos bissextos não foram esquecidos, como é o caso deste ano. Também temos promessa para este ano bissexto. Não temas, não tenhas medo. João escreveu, o apóstolo do amor, ele escreveu: o amor lança fora o temor. E o salmista, no Salmo 17 e no verso 8, diz: tu escondes-me à sombra das tuas asas. O salmista ainda dizia: tu és o meu esconderijo e refúgio, socorro bem presente na angústia, pelo que não temerei. Tu és o meu socorro e o meu esconderijo, não temerei o que me possa fazer o homem. Não temas, não temas. Depois disse o Senhor mais: eu sou o teu escudo. O escudo é um elemento de defesa. A pergunta é esta: em que é que nós confiamos? Confiamos na nossa experiência? Confiamos nas nossas amizades? Confiamos em homens? Confiamos em pessoas? Confiamos em circunstâncias? Em quem é que nós confiamos? A Bíblia diz-nos que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Confiamos nele. Tu conservarás em paz aqueles que confiam em ti, porque eles esperam em ti. Foi o que escreveu o profeta Isaías 26:3. É ele que conserva em paz. Ele conserva em paz aquele cuja mente está firme nele, porque confiamos nele. Coloque a sua mente, coloque o seu coração no Senhor e Ele vai conservar a sua paz. Não andeis inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas orações sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. A paz de Deus. Toda a ferramenta preparada contra ti, ela não vai prosperar. É a palavra de Deus que o diz. Isaías 54:17. Porquê? Porque o Senhor nos cerca. O Senhor, na nossa vida, está nas suas mãos. A nossa vida está nas mãos do Deus vivo. É Ele que tem a última palavra na nossa vida. Não pense que a última palavra da sua vida está na mão do seu patrão ou da sua patroa, se lhe paga o ordenado ou não. Ou está na mão do banco, onde tem a prestação bancária e não sabe se vai conseguir pagar e lhe tiram a casa. Não está na mão do banco, não está na mão da sua patroa, não está na mão dos médicos. Apesar dos conhecimentos que eles têm, damos graças a Deus por isso, não está nas mãos deles. Não está na mão do seu marido nem da sua mulher. Não está. A sua vida e a minha vida estão nas mãos de Deus. Deus poderoso. É nas mãos dele que nós descansamos. É nas mãos dele que nós confiamos. Bendito seja o seu santo nome. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. E disse mais: eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou a tua recompensa. Onde é que nós buscamos a recompensa? Onde é que nós buscamos o galardão? Não procure, irmão, não procure receber o galardão nesta terra do serviço que faz para o Senhor. Porque quando o faz na terra, já perdeu a bênção no céu. Espere receber das mãos dele, das mãos do nosso bendito Salvador, o galardão que está preparado para si. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe, Abraão tinha
tinha acabado de negar uma fortuna. Quando ele venceu os reis, e portanto o rei de Sodoma também ficou liberto, porque ele tinha sido derrotado, o rei de Sodoma disse-lhe, fica com tudo, fica com todos os bens que apanhaste, os nossos bens, fica com eles todos. E Abraão disse, eu não quero nada disso, eu não quero enriquecer à tua custa. Não quero que me venhas dizer amanhã que eu enriqueci por tua causa. Deus é de maior valor que qualquer riqueza, irmãos. Não há maior riqueza. Jesus disse, acautelai-vos, porque a vida de cada um não consiste na abundância do que possuís. E depois contou a história daquele rico nécio, que foi considerado nécio aos olhos de Deus, não é? Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Nada disso, não, Senhor. Então qual é o nosso galardão? Qual é o nosso primeiríssimo galardão? Qual é o prémio, qual é a recompensa primeira que nós temos? É estarmos na presença de Deus por toda a eternidade. E como é a eternidade? Não sabemos. Mas Paulo utilizou uma expressão muito bonita. Eu gosto muito desta expressão, 1 Coríntios 2, 9, que diz assim, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, foi isso que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. Então, qualquer descrição que a gente faça, não conseguimos sequer chegar aos antípodas daquilo que Deus preparou para si e para mim. Essa é a maior recompensa que nós teremos por toda a eternidade. Não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. E agora, Abraão, verso 2, responde-lhe. Então disse Abraão, Senhor Jeová, estou a ler em 15, 2. Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, o que Abraão está a dizer aqui ao Senhor, está a colocar as suas limitações. Limitações humanas, compreensíveis. Deus prometeu a Abraão, mas Abraão não crê. Senhor, eu não tenho filhos. O gerente da minha casa vai herdar isto tudo, Damasceno Eliezer. É ele que vai ficar com isto tudo. Eu consigo ver nestas duas frases de Abraão a angústia que Abraão sentia. A angústia que nós podemos sentir tão bem, porque a nossa oração não é respondida. Sabe, quando este acontecimento ocorreu, deviam ter passado 10 a 15 anos desde que Abraão tinha saído de Ur dos Caldeus. 10, 15 anos. E lá já o Senhor lhe tinha dito que ele iria ser pai de uma grande nação. Mas passaram 10, 15 anos e ele não tinha. Não era. Irmãos, hoje em dia a situação é pior. Porque nós sucumbimos à ideia de termos coisas instantaneamente. Não esperamos. Queremos coisas sem demora. Vivemos na era da tecnologia, não é? Já não se mede os segundos, mede-se os nanosegundos. Tremendo. Com um toque a gente consegue estar no outro lado do mundo, é verdade. Vivemos o tempo da fast food, comida rápida. A sopa instantânea. Mete o pó, mete a água, já está feita a sopa. Ali. Café instantâneo também, solúvel. Está feito. É ali num instantinho, não há que perder tempo. Até o dinheiro, em 15 segundos, a gente vai ao multibanco e em 15 segundos tem 10 euros ou 20 euros na mão. É ou não é? Também há o chamado amor instantâneo, que dá origem a casamentos instantâneos, que vão desembocar em divórcios instantâneos. Muitas vezes, irmãos, nós somos crianças amuadas. Um já viu uma criança? Sabe, já viu. Uma criança amuada, a quem o pai ou a mãe lhe negam qualquer coisa, ela vai se agachar ao canto da sala, põe um lábio do seu tamanho e fica assim, está amuada, não é? Porque não recebeu. Deus promete-nos vitória. Promete.
e ficamos sentados no canto, amuados, porque a vitória não vem, porque queremos já. Não somos pacientes, não sabemos esperar. Não somos pacientes. Dizem que os americanos são o povo mais impaciente que há no mundo, os norte-americanos. Até os crentes norte-americanos são muito impacientes, dizem, não sei se é verdade ou não. Quando eles pedem, Senhor, dá-me paciência, já. Até a paciência eles querem que seja logo, porque senão deixam de ser pacientes. É tremendo. Às vezes nós comparamos àquele paralítico que estava em Betesda, que o Senhor Jesus chegou ao pé dele e disse, queres ser curado? E ele disse, eu não tenho ninguém que me lance na água. Ele tinha ali a cura à sua mão. Quero ser curado. Mas o Senhor, independentemente da resposta que ele deu, curou-o e ele levantou-se, cantou e levantou-se e pulou também, graças a Deus. Irmão, vença as suas limitações, enfrente os seus medos interiores, creia na palavra de Deus. Ai, sou fraco. A palavra de Deus diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ai, eu não consigo, isto é demais para mim. A palavra de Deus diz, a minha graça te basta. Não foi o que o Senhor disse a Paulo? Não sei o que fazer, estou numa encruzilhada. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Estou só, estou a viver solidão, estou desamparado. A palavra de Deus diz em Hebreus 13, 5. Não te deixarei, nem te desampararei. Memorize, entronize, intimize estas verdades profundas daquele que criou o universo que nos rodeia. Como é que Deus tratou? Isto foi a queixa de Abraão, limitado. Como é que Deus tratou essas queixas? No verso 4 diz, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, e esse será o teu herdeiro. Tremendo, irmãos. O Senhor, a maneira como Ele tratou com Abraão. Ele não o repreendeu. Não disse, parece impossível, Abraão. Então eu prometi-te que te ia dar e tu estás a duvidar do que eu prometi? Foi assim? Não. Ele não repreendeu. Ele corrigiu o pensamento de Abraão. O pensamento limitado de Abraão. Não. O que ele disse foi, não vai ser. Ele corrigiu. Não será o teu herdeiro, Damasceno, não. Mas aquele que das tuas entranhas sair. Tremendo. A maneira como Deus fala, como Deus faz. Deus não empurra. Deus conduz-nos suavemente a águas tranquilas. Não violenta. Ele conduz-nos mansamente. Verso 5. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Levou-o para fora. Onde é que ele estava, Abraão? Ele estava na tenda. Ele estava na tenda. E a tenda é limitada. Ele olhava para cima e via a lona. Olhava para os lados e via a lona. Olhava para o chão e via a carpete. Certamente deviam ter alguma coisa no chão para não estar na poeira. Tinham uma visão limitada. E ele disse a Abraão, sai da tenda. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos limitados pelas nossas circunstâncias. Este é o meio em que nós vivemos. E em função das circunstâncias, a nossa visão é muito curta. É muito curta. É como se estivéssemos dentro de uma cabana. Não vemos mais do que isso. Sai da tenda. Sai da cabana. Deixa o comodismo. Deixe o seu mundinho. Vá ao encontro. Saia da tenda e vá em direção ao próximo. Há muita gente que está passando por grandes necessidades. Pessoas com mais dificuldades do que aquelas que o irmão e a irmã estão a passar. Vá a um hospital e veja quanto sofrimento ali há.
Dê graças a Deus porque hoje está aqui, alegre e com saúde na casa do Senhor. Dê graças a Deus. Vá a uma prisão e vai ver que não sabem o que é a luz do sol, aqueles atitos. Vá a um lar. Vá às vielas de muitos que andam em exclusão, estão excluídos da sociedade. Tanta gente que tem mais necessidades do que nós. Deixe o seu mundinho e vá. Interaja. Olha o que Deus disse a Abraão, verso 5, olha para os céus. Olha para os céus. Sabe porquê? Porque Abraão estava a olhar mais para as promessas não cumpridas do que para aquele que prometeu, do que para aquele que tinha poder para dar e tem poder para dar. Então sai e agora conta as estrelas. Bom, já viu o céu, não viu? Já contou as estrelas, tentou contar as estrelas. Desista, não é? Desista. Nós, até o planeta Terra, está numa galáxia que se chama Via Láctea. Nesta Via Láctea, sabe quantas estrelas há? 250 mil milhões de estrelas. 250 mil milhões ou bilhões de estrelas. Só na Via Láctea, que é esta galáxia onde nós estamos. Há outras galáxias, como dizem os astrónomos, não é? Mas só nesta galáxia é possível contar. As estrelas fora os planetas, porque cada estrela tem pelo menos um planeta. O Sol, por exemplo, que é a estrela, tem vários planetas à sua volta, tem 9, além dos satélites, não é? Um deles é a Lua. Tremendo, é tremendo. Quando olho os céus, foi o que escreveu o salmista no Salmo 8. Quando olho os céus, que é o homem para que tu te lembres dele, que é o homem para que tu o visites. E nós, neste ponto da galáxia, da Via Láctea, o Senhor visitou-nos e Jesus veio à Terra para morrer por nós. E Ele é o nosso Deus, o Criador das galáxias, o Criador das estrelas, o Criador dos planetas, o Criador dos cometas, o Criador de todos os corpos celestes. Ele quer ter uma relação contigo e tem, seguramente, bendito seja o nome do Senhor. Creia na vitória de Deus. Ele pode fazer coisas grandes. Ele pode fazer coisas grandes. Paulo aos Efésios, no capítulo 13 e no verso 20, ele escreveu: Jesus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ele faz mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Tal é o poder de Deus. Tal é o poder de Deus. Depois de Abraão ter tido aquela visão magnífica, espantosa do universo, diz no verso 6, e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Ele creu e isto lhe foi imputado por justiça. Abraão foi o primeiro homem com justiça imputada pela fé. Por isso é que dizemos, e está escrito, que Abraão é o pai dos que têm fé. É verdade. E nós, pela graça, somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ele creu. Mas repare, ele era idoso, 80, 85 anos. Sara era idosa e era estéril. Mas o que a Bíblia diz é que ele creu e esperou contra a esperança. Aquilo que nós cremos é superior àquilo que nós vemos. Quem crê, vê o invisível. Quem crê, ouve o inaudível. Quem crê, ultrapassa aquilo que parece inultrapassável. Ele creu. Mas espera lá. Ele creu, mas nada tinha mudado. Ele continuava a ser quem era. Mas ele acreditou em Deus no meio da escuridão.
Eu não sei se algum de nós, nesta manhã, na sua vida, há algum aspecto que esteja a escurecer a sua vida, alguma dificuldade. Creia em Deus no meio da escuridão. Creia nele. A escuridão, o salmista escreveu, é um local onde Deus também está. Bendito seja o seu santo nome. Então o que se passou, o que é que mudou na vida de Abraão? É que ele venceu os seus limites humanos. Ele saiu da tenda, ele saiu da incredulidade. Nós podemos não saber o que vai acontecer amanhã. Mas a boa notícia, sabe qual é? É que Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. E nós confiamos, entregamos a nossa vida em suas mãos e consagramos-nos a Ele. Bendito seja o seu nome. Marta disse a Jesus: não tira pedra, não adianta, já cheira mal. O que é que foi que Jesus lhe disse? Se tu creres, verás a glória de Deus. Crê somente. Bendito seja o Senhor. E depois, Abraão ofereceu um sacrifício. Ela encontra-se dos versos 9 até ao 11. Por economia de tempo não vamos ler, mas este sacrifício que aqui está narrado era uma forma de promessa de aliança que era praticada nos tempos de Abraão. Encontramos uma alusão a este tipo de aliança em Jeremias 34, 18 também. Então, em que consistia esta aliança? Animais que eram cortados ao meio, eram colocados no chão, de um lado e do outro, um espaço no meio em vazio, e as duas partes que estavam a fazer a aliança passavam pelo meio daquelas duas metades de animais, e enquanto passavam, prometiam um ao outro, faziam a aliança que iria permanecer. Era uma aliança muito séria. Muito séria. Mas sabe o que aconteceu? No verso 11 diz assim: e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxutava. As aves de rapina queriam neutralizar aquela aliança. As aves de rapina não queriam que aquela aliança se concretizasse, queriam bicar. O inimigo usa as circunstâncias à nossa volta para bicar as bênçãos que são nossas. Pela fé, aproprie-se das bênçãos que o Senhor tem para si. Espante as aves de rapina. Não aceite alguma coisa que impeça a promessa de Deus em sua vida. Foi o que Abraão fez. Ele começou a espantar as aves que queriam comer os animais que estavam mortos, não é? E depois, verso 17. E sucedeu, estou a ler 15, 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Reparem, esta aliança era feita por duas partes. Mas esta aliança que foi feita, foi uma aliança unilateral. Só quem passou pelas duas partes foi o Senhor. Aqui encontramos uma teofania, que é algo visível do Deus invisível. Diz a palavra do Senhor que apareceu um forno de fumo e uma tocha de fogo. O Senhor, e Ele somente, passou no meio daqueles animais, dizendo: sou eu que estou a prometer o que te vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Depois destas coisas, como lemos logo no princípio do capítulo 15, depois destas coisas, aparece um novo horizonte, uma nova perspectiva. Graças a Deus. O que é que perturba a sua vida? Serão receios? Alguma crise? Serão medos? Alguma situação que não compreende? Perguntas sem resposta? Planos que arquitetou e que se esfumaram? Irmão, saia da tenda. Levante a sua cabeça. Olhe para as estrelas.
Veja quão grande, quão poderoso é o nosso Deus e é o nosso Pai, que nos recebeu em sua comunhão, em suas mãos. E levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eu vou convidar-vos para ficarmos de pé no final desta reflexão. Olha para as estrelas, olha para os céus, conta as estrelas. Salmo 121. Vamos dizer todos juntos, talvez seja possível projetar, mas quem não sabe o texto de cor, 121, diz assim a palavra do Senhor: e levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não será vacilar, aquele que te guarda não te esconderá. Eis que não te esconderá, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te mostrará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Repara agora, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Vamos dizer este último versículo: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Temos vitória no nome de Jesus. Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal vamos vencer e mais graça receber. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Temos vitória. Temos vitória no nome de Jesus. Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal vamos vencer e mais graça receber. Neste nome há poder, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E o povo do Senhor diz: amém. Não ter a bondade de sentar. Amém.